Paz do Senhor, meus queridos irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Que bom estarmos novamente na casa do Senhor para exaltarmos e glorificarmos o nome desse Deus tão maravilhoso. Nesse momento, pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 91. Salmo 91, vamos falar com o nosso Deus. Vamos exaltar o nome desse Deus maravilhoso. Salmo 91. Não, Elias. Queimou isso daí. Salmo 91, salmo muito conhecido, abençoadíssimo. Abra sua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na tua presença e na tua casa. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão conosco aqui no templo. Obrigado pelos meus irmãos que também estão nos assistindo, Senhor, em casa. Pai bendito, trabalha em cada coração, em cada vida, e que nós possamos, Senhor, nos alegrarmos em Ti, bendizermos o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, abre nossa mente para que possamos entender mais da Tua palavra esta manhã, compreendermos mais do Teu querer e da Tua vontade. Nos sentimos, Senhor, abençoados, queridos e amados por Ti, e glorificamos o Teu nome por tudo isso. Em nome de Jesus te exaltamos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, podeis assentar nesse momento. Vamos adorar o nome do Senhor. Abra sua harpa no hino 77 e vamos bendizer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Hino de número 77, vamos adorar o nome do Senhor. Diz: guarda o contato. Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre qual bom lutador? Guarda o contato com o seu Salvador. Amém? Esse é o segredo da vitória. Então vamos louvar o nome do nosso Deus. Queres nesse mundo ser um vencedor?
Queres tu cantar nas lutas e na dor, queres ser alegre, qual bom lutador. Guarda o contato com seu Salvador, guarda o contato com seu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com bom Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com seu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com o bom Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com bom Salvador. Deixe que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia! Guarda o contato com o teu Salvador. Esse é o melhor para mim e para você. Qual outro hino que está aí, Joel? Oi? Abra sua harpa no hino 26. Hino 26. E vamos bendizer o nome desse Deus maravilhoso. Glorificado e exaltado seja o nome dele. Hino de número 26. Vamos louvar o Senhor. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beular, e das harpas a doce harmonia
Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Bom é sabermos que algo ótimo nos espera. Algo maravilhoso nos espera. É isso que nos incentiva a buscarmos cada vez mais a Deus, estarmos na presença de Deus. E interessante que nós estaremos diante do tribunal. Mas nesse tribunal, quando estivermos ali, tudo será diferente. Por quê? Porque não devemos temer. E não temendo, por quê? Não iremos temer, porque o nosso advogado, sabe quem é? É Jesus Cristo. E sabe qual o melhor? Além do advogado ser Jesus Cristo, o juiz sabe quem será? Jesus Cristo. Você acha que tem como você perder? Não tem. Então nós estaremos diante de Jesus, que será o justo juiz, e o nosso advogado, também Jesus Cristo. E ali nós receberemos o nosso galardão, aquilo que cada um fez diante do Senhor, aquilo que você fez na presença do Senhor. Não sabemos que galardão é esse. Lá no céu nós veremos como é esse galardão. Mas uma coisa eu lhe digo, só de estarmos nas moradas celestiais será algo maravilhoso. Amém? Feche os vossos olhos. Vamos falar com Deus e logo após a palavra do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por esses momentos especiais louvando o teu nome. Agora, Senhor, queremos ouvir a tua palavra, queremos aprender mais de ti, aprender do teu querer e nos colocamos nas tuas mãos, Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos então, essa manhã, abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo de número 4, 2 Timóteo, capítulo de número 4. Todos acharam? Amém? Vamos então ler todos juntos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias convicções, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Amém? Vamos fazer uma oração para nós começarmos nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, quero colocar minha vida em Tua presença. Senhor, eu não tenho nada de bom para oferecer para o Teu povo, mas em nome de Jesus eu te peço que o Senhor me ajude e que verdadeiramente o Senhor possa falar com cada coração, não só com os irmãos que estão aqui, mas com todos aqueles que estão ali na live. Senhor, fala conosco de uma maneira especial esta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, essa manhã a gente vai falar sobre um tema que talvez não seja muito falado dentro da igreja nos dias de hoje. A gente percebe que muitas coisas vêm acontecendo no decorrer das épocas, no decorrer dos tempos, e a gente percebe que, infelizmente, a nossa sociedade, ela passa por mudanças, certo? E algumas dessas mudanças são positivas, sim. Outras mudanças não são positivas. E a igreja, como ela está inserida neste contexto, ela passa por mudanças. E algumas dessas mudanças, elas trazem coisas que não agradam ao Senhor. Então, essa manhã, a gente vai conversar um pouco sobre os perigos do sincretismo religioso. Talvez alguém me pergunte, tudo bem, mas o que é sincretismo? E aí, eu trouxe aqui alguns conceitos para que fique bem claro essa palavrinha que muitas vezes ela não é muito utilizada no nosso cotidiano. Mas eu tenho certeza que essa manhã você vai sair daqui entendendo o que é isso. Então vamos lá. Eu trouxe 3 conceitos que eu acredito que abordam bastante e de maneira bem clara o que é o sincretismo. Na filosofia, o sincretismo ele seria a síntese razoavelmente equilibrada de elementos díspares, originários de diferentes visões do mundo ou de doutrinas filosóficas distintas. Ou seja, o sincretismo nada mais é do que eu pegar 2 coisas distintas e uni-las, formando uma nova ideia, um novo conceito. Isso na filosofia. Para a sociologia, o sincretismo ele é a fusão de elementos culturais diversos ou de culturas distintas ou de diferentes sistemas sociais. Ou seja, na sociologia, o que seria o sincretismo? Eu pego 2 culturas diferentes e eu uno essas culturas. Não necessariamente uma dessas culturas deverá prevalecer sobre a outra. Pode acontecer que eu una as 2 culturas e uma venha prevalecer sobre a outra. Ou pode ser que dentro dessa forma cultural nasça uma nova cultura. E o mais importante para mim e para você, para a religião. O sincretismo na religião é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com a reinterpretação de seus elementos. Então, hoje a gente vai falar sobre esse perigo que desde lá da igreja primitiva aflige o coração de quem liderava o povo de Deus, sobre o sincretismo religioso. O sincretismo religioso nada mais é do que eu pegar uma religião e eu unir dogmas e aspectos de outra religião dentro dessa religião. E aí eu vou ter a união dessas religiões. Uma dessas religiões vai prevalecer sobre a outra. Ou ainda, eu posso dar origem a uma nova religião. E o que acontece? Segundo os historiadores, o nosso mundo ele passa por mudanças. Isso é fato. Todos nós sabemos que o mundo ele passa por mudanças. Só que, infelizmente, essas mudanças elas também afetaram a igreja. E grande parte dessas mudanças afeta a igreja de maneira negativa. Porque a partir do momento que eu tento trazer para dentro da casa de Deus mudanças de interpretação do texto bíblico,
mudanças de costumes que a igreja tem, mudanças relacionadas a tudo aquilo que a igreja acredita, querendo ou não, isso vai provocar uma divergência muito grande com tudo aquilo que Cristo deixou estipulado à sua igreja. Então é por isso que hoje, essa manhã, nós vamos falar sobre os perigos do sincretismo religioso. Porque, meu irmão, não pense que as novas ideias, as novas ideologias, elas vão vir até a igreja do Senhor de maneira totalmente forte, querendo alterar as coisas rapidamente. Não, não é isso. A pior coisa são quando as mudanças elas acontecem pouco a pouco. Porque as mudanças que acontecem pouco a pouco são mudanças que a gente nem consegue perceber. Quando a gente percebe, elas já estão totalmente baseadas naquele local, elas estão totalmente fixadas naquele local, e aí que a gente começa a perceber que essa mudança aconteceu. Mas talvez você me pergunte, tudo bem, você já falou sobre o que é sincretismo, você já falou sobre a importância do sincretismo lá para a igreja primitiva, mas e hoje? Hoje, ainda acontece pessoas tentando trazer doutrinas estranhas para dentro da igreja? Ainda tem pessoas que tentam trazer esse sincretismo para dentro da igreja? E a resposta é sim, ainda mais em um país como o Brasil. Segundo alguns sociólogos, o Brasil é o país mundialmente conhecido como onde há a maior vertente de sincretismo religioso. Por quê? Porque o nosso país, ele foi colonizado por um povo. Só que quando esse povo chegou aqui no nosso país, já existia outro povo. E eles começaram a trazer povos de vários locais. Então, a partir do momento que eu trago muitas pessoas para um mesmo local, as culturas elas vão se contrastar, de modo que uma cultura vai prevalecer sobre a outra, ou então vão ser originados novos dogmas, novos cultos. E foi isso que aconteceu no Brasil. O Brasil é um país onde, por mais que nós tenhamos grande parte da população que se declara cristã, e dentre esse cristã a gente coloca protestantes e católicos, muito embora muitas pessoas digam e confessam que a sua fé é essa, o Brasil é um país que existe uma grande diversidade de religiões. E nós, inegavelmente, compreendemos que isso é verdade. Porque numa mesma cidade nós conseguimos ver uma igreja evangélica, uma igreja católica, um candomblé, um centro espírita, e várias igrejas estão inseridas no contexto do nosso país. E isso faz com que, infelizmente, o Brasil seja um berço de um grande sincretismo religioso. Daí a importância de nós falarmos sobre esse efeito, que muitas vezes entra na igreja e a gente nem percebe. Porque, meu irmão, o príncipe deste século, ele está a todo momento tentando trazer situações, tentando trazer ideologias para enfraquecer a base cristã. Mas nós temos uma segurança. A igreja, ela não está firmada em homem algum. Cristo lá atrás, ele disse, olha, eu estabeleço a minha igreja sobre mim mesmo. Ou seja, se a igreja até os dias de hoje prevalece fiel aos ensinos de Cristo, é porque um dia Cristo firmou a sua igreja sobre si mesmo. Não é pelo nosso mérito, não é porque os pais da igreja tinham grande conhecimento acerca da palavra de Deus, não é porque nós temos uma igreja que preza pela palavra de Deus, não. Se não fosse Cristo sendo a base da nossa igreja, nós hoje estaríamos totalmente perdidos. Então nós precisamos compreender que a igreja é uma instituição que ela passa por dificuldades, mas ela não se acaba justamente porque Cristo é a pedra angular onde nós estamos firmados. Cristo é essa pedra onde a igreja está firmada. Só que a gente precisa entender que esse perigo, ele é inevitável, certo? Nós precisamos compreender que o sincretismo religioso, ele está acontecendo. E basta nós analisarmos algumas igrejas evangélicas, que nós vamos observar coisas que não estão
dentro da palavra de Deus, mas que lá nos cultos de determinadas denominações tem acontecido todos os dias. Daí a importância de nós falarmos sobre o sincretismo religioso. E antes de adentrar no sincretismo religioso contemporâneo, que é esse sincretismo que nós vivemos hoje, eu preciso falar com você um pouco sobre o contexto histórico do sincretismo religioso, para você observar que dentro da palavra de Deus, os apóstolos eles já rebatiam essa ideia do sincretismo religioso, para você compreender que a igreja primitiva, ela já lutava contra esse sincretismo religioso. Então hoje, a gente vai sim falar muito dentro da palavra de Deus, mas também eu vou conversar com você sobre aspectos totalmente históricos, para que nós possamos fixar as ideias relacionadas a essa matéria, para que a gente possa sair daqui entendendo de fato quais são os perigos desse sincretismo. E para começar, o primeiro exemplo que eu quero trazer, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, no capítulo de número 2, por gentileza. É muito importante que você acompanhe comigo os textos bíblicos, não só você que está aqui na igreja, mas você que está em casa. Pegue a sua Bíblia, porque hoje vai ser muito importante nós analisarmos alguns textos. Apocalipse, no capítulo de número 2, no versículo de número 14, nós observamos a terceira carta, esta carta endereçada à igreja de Pérgamo, certo? Apocalipse 2, versículo de número 14. Todo mundo achou? Amém? A palavra diz o seguinte: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que se seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Até aí. É interessante porque quando nós voltamos um pouquinho no capítulo 2, nós observamos que na igreja de Éfeso, Cristo ele olha e ele diz, olha, tem uma coisa que faz com que vocês ganhem pontos comigo, e é justamente porque vocês não têm permitido que falsas doutrinas ingressem aí em Éfeso. E uma das falsas doutrinas lá da igreja primitiva, que a igreja enfrentou em sua história, foi exatamente a doutrina dos nicolaítas. E aqui é o pontapé inicial que eu quero começar conversando com você. O que seria a doutrina dos nicolaítas? E eu preciso que você entenda muito bem isso aqui, porque essa foi uma das doutrinas hereges que a igreja primitiva mais enfrentou em toda a sua história. Alguns entendem que os nicolaítas, eles eram seguidores de Nicolau. Nicolau, aquele lá de Atos, no capítulo de número 6, quando a igreja escolhe diáconos, dentre eles estão Estevão, ali também estava Nicolau. Nicolau, ele era um prosélito de Antioquia, que, como eu falei, ele foi designado como diácono. Essa interpretação, porque em relação a quem eram os nicolaítas, existem 3 correntes teológicas, 3 correntes que a gente vai falar aqui essa manhã. Essa interpretação de que os nicolaítas vieram de Nicolau, esse diácono, prosélito lá da Antioquia, ela foi defendida por Irineu e por Hipólito, lá no século II e no século III. Só que, segundo os estudiosos, eles dizem que não existe evidência concreta para que essa tese ela seja defendida com tanta confiança. E aí a gente chega na segunda corrente. A segunda corrente diz que os nicolaítas eram aqueles que formavam uma seita gnóstica e procuravam se infiltrar nas comunidades cristãs com o objetivo de semear os seus ensinos heréticos. E nós temos também a terceira corrente, que diz que os nicolaítas eram simplesmente aquelas pessoas que seguiam e divulgavam ensinamentos dos falsos apóstolos e falsos profetas. E segundo
os estudiosos bíblicos, eles acreditam que o que mais se harmoniza com os nicolaítas é exatamente essa terceira corrente, ou seja, os nicolaítas eram aqueles que seguiam pessoas que lá no início da igreja se intitulavam apóstolos, mas que não eram. Essas pessoas, elas se infiltravam dentro da igreja, traziam seitas heréticas e acabava que tudo virava uma bagunça. Porque a igreja se tornou um lugar onde eles escutavam verdadeiramente os apóstolos que foram deixados por Cristo Jesus, mas também davam ouvidos a esses falsos apóstolos que se diziam instituídos por Cristo. E esses homens, eles traziam uma série de heresias. Eles traziam uma série de coisas que eram totalmente contrárias à palavra de Deus. Só que, infelizmente, houve um choque entre o verdadeiro evangelho e houve um choque entre esse evangelho mentiroso pregado pelos nicolaítas. E isso acabou trazendo uma série de problemas para a igreja. Sabe por quê? Porque, segundo a história, os nicolaítas, eles eram quem? Eles eram pessoas amantes do prazer. Eles eram pessoas caluniadoras, corruptas. Eles viviam uma vida devassa. Então, nós podemos observar que os nicolaítas eram pessoas que viviam uma vida desregrada. Eram pessoas que não observavam a palavra de Deus. Eram pessoas que queriam, às vezes, reter alguns ensinamentos dentro da Bíblia. Só que eles queriam viver uma vida totalmente desregrada. E isso, infelizmente, acabou desvirtuando muitos irmãos que eram fiéis lá no início da igreja. Então, essa foi o primeiro passo do sincretismo religioso dentro da igreja primitiva. Porque os apóstolos tinham que a todo tempo ficar contrastando em relação à doutrina daqueles homens. Os nicolaítas, eles também incentivavam os irmãos a se entregarem a festas, rituais, banquetes imorais e idolatria. Ou seja, o povo que tinha conhecido de fato o verdadeiro Cristo, o povo que tinha sido exposto ao evangelho genuíno, agora estava se desvirtuando, porque alguns irmãos estavam trazendo esse sincretismo, ou seja, essa fusão das ideias mundanas dos nicolaítas com as ideias do evangelho. E durante muito tempo, meu irmão, infelizmente esses homens, eles conseguiram prevalecer. Mas como eu te falei, chega um momento em que Deus, ele para todas as coisas, porque a igreja está firmada em Cristo. E é por isso que hoje nós podemos observar que, muito embora aconteçam doutrinas que tentem nos levar exatamente a esse ponto dos nicolaítas, nós observamos que Deus não permite que isso aconteça com a sua igreja, porque a igreja está firmada em Cristo Jesus. E saindo dos nicolaítas, nós entramos em um segundo sincretismo religioso que muitas vezes passa desapercebido. E aí eu queria que você fosse comigo lá na primeira carta de Paulo, à igreja em Corinto. É muito importante nós falarmos sobre isso também dentro do sincretismo religioso. 1 Coríntios 5. Versículo de número 1. Todos acharam? Amém? Geralmente se ouve que entre vós há fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, quando nós olhamos para essa narrativa do apóstolo Paulo, nós observamos que na igreja em Corinto estava acontecendo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E não era qualquer tipo de fornicação. Era uma fornicação que não era aceita nem pelas pessoas que não estavam dentro da igreja. A gente não sabe ao certo se
o pai dessa pessoa, desse homem, tinha já deixado essa mulher, ou era ao mesmo tempo em que ele estava, mas o que acontece é que a gente percebe que um filho estava mantendo relações sexuais com a esposa do seu pai. Ou seja, isso era totalmente abominável aos olhos de toda uma comunidade, quiçá a comunidade cristã. Só que Paulo, ele olha para Corinto, ele adverte Corinto, porque quem estava cometendo tal pecado ainda estava dentro da igreja como se nada tivesse acontecendo. Ou seja, Corinto estava com a mente totalmente cauterizada. Corinto estava sendo a todo tempo exposto ao pecado, estava aceitando o pecado. E isso só aconteceu por causa do sincretismo que estava afetando a igreja em Corinto. Porque nós precisamos observar o seguinte: lá em Corinto, existia o culto à deusa Afrodite, certo? O que a gente chama de afroditismo. O que era esse culto? Os pagãos, eles iam até a casa da deusa Afrodite, e como era o culto dentro desses rituais? Eles mantinham relações sexuais ilícitas com todo mundo que eles conseguissem, e para eles isso era meio de adoração a essa deusa. Então, quanto mais pessoas estranhas eu tivesse relações sexuais lá no templo da deusa Afrodite, eu estava oferecendo um culto melhor. E infelizmente, esta doutrina entrou em Corinto, na igreja de Corinto, e entrou de tal forma que, muito embora Corinto fosse uma igreja muito elogiada pelo apóstolo Paulo por ter uma grande diversidade de dons, eles não estavam observando que coisas totalmente abomináveis estavam acontecendo dentro da igreja. Nós podemos observar que Corinto estava relativizando a palavra de Deus, quando na verdade a palavra de Deus ela é absoluta, meu irmão. A palavra de Deus ela não pode ser relativizada. Se Deus disse X, é X. Se Deus disse em sua palavra é Y, é Y. Só que Corinto estava relativizando a palavra de Deus. Corinto estava deixando de disciplinar um membro que estava fazendo coisas totalmente erradas até aos olhos dos mundanos. E tudo isso por causa do sincretismo religioso. Corinto estava unindo o evangelho puro com o afroditismo. Daí o perigo do sincretismo religioso. Daí o perigo da fusão do evangelho com religiões contrárias à palavra de Deus. Isso é muito perigoso, porque talvez Corinto estava todos os dias na igreja, eu não sei. Eu não sei qual eram os dias de culto em Corinto, mas o certo é que Corinto estava vivendo algo totalmente contrário à palavra de Deus. Então Corinto tinha deixado a palavra de Deus tão absoluta e estava relativizando esta palavra. Esse é o segundo aspecto, o segundo exemplo de sincretismo religioso que eu queria trazer essa manhã. E o terceiro também foi um dos mais ferrenhos que a igreja primitiva enfrentou. Eu estou falando do gnosticismo. O gnosticismo, juntamente com o judaísmo na época, foi uma das coisas que eles mais enfrentavam. E nós observamos que João, em muitos momentos das suas epístolas finais, ali antes do Apocalipse, ele fala contra o gnosticismo. Porque o que acontece? O gnosticismo, inicialmente, começou como um sistema de correntes filosóficas religiosas. Ou seja, o gnosticismo ele veio da seguinte forma: eu pego ideais desse filósofo, eu pego ideais desse outro filósofo, e eles foram juntando muitos ideais, e eles fundiram esses ideais, essas filosofias pagãs, com o evangelho.
No início, era mais tranquilo rebater o gnosticismo para a igreja, porque ele não era um conjunto tão coerente. O gnosticismo era um conjunto onde existiam muitas controvérsias. Ou seja, o líder X falava uma coisa que estava em contraponto com o líder Y do gnosticismo, e isso fazia com que a doutrina gnóstica não prevalecesse tanto assim. Só que, no decorrer do tempo, os ideais gnosticistas, eles foram se contrastando de tal forma que eles conseguiram fazer uma base ferrenha para rebater o evangelho. De modo que muitos irmãos lá da igreja deixaram a igreja por causa dos ideais do gnosticismo. Eles deixaram muitas vezes a fé para acreditar mais na razão mostrada pelo gnosticismo. E nós observamos que muitas pessoas dizem que o gnosticismo, ele fundamentava algumas das suas ideias em Simão, o mago, lá de Atos 8. Todos nós conhecemos essa história. Mas o gnosticismo é uma das modalidades de sincretismo religioso que eu quis trazer assim de maneira mais para demonstrar aos irmãos, porque foi dos mais importantes sincretismos religiosos que a gente teve na época. E uma das primeiras ideias do gnosticismo era a dualidade. O que seria a dualidade? O gnosticismo pregava que o bem e o mal são equivalentes, e eles estão em eterna disputa pelo domínio da criação, coexistindo. Ou seja, essa é a primeira ideia do gnosticismo. Existe sim uma força do bem, e existe sim uma força do mal. Só que essas duas forças, para os gnósticos, elas são equivalentes, ou seja, elas ficam lutando a todo tempo, tentando ter o poder. Quando nós sabemos, meus irmãos, que Deus é extremamente superior às potestades. Quando nós sabemos que Deus, ele não guerreia com Satanás, porque Satanás já está derrotado. Quando nós sabemos que Deus, ele tem uma força tão extraordinária que quando nós voltamos ali no livro de Jó, até Satanás tinha que vir prestar contas a Deus. Então, dos textos bíblicos que nós podemos utilizar para rebater a dualidade do gnosticismo é exatamente que até Satanás presta contas a Deus, e até Satanás só vai até onde Deus permite. Então, esses homens eles diziam, não, mas existem duas forças equivalentes, o bem e o mal. Só que os apóstolos, na igreja primitiva, os pais da igreja, eles diziam, olha, existe só um Senhor, o Criador dos céus e a terra, e contra Ele ninguém vai prevalecer. A segunda ideia forte do gnosticismo é justamente o docetismo. O que é o docetismo? O docetismo é a crença que diz que Jesus não veio ao mundo em um corpo físico real, mas apenas pareceu vir como numa aparição fantasmagórica. Eles diziam com frequência que Cristo habitou o corpo de um homem chamado Jesus de Nazaré, mas o seu corpo não era verdadeiramente carne. Ou seja, você pode observar como o sincretismo é perigoso? Eles pegam Cristo, eles dizem, não, sim, Cristo existiu. Só que Cristo não passou de um fantasma. Cristo não passou de um fantasma que tomou posse do corpo de um homem comum chamado Jesus de Nazaré. Só que aí a gente vai lá em João e a gente percebe que João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o nosso Cristo não é um fantasma, o nosso Cristo ele veio como homem, padeceu as dores por mim e por você, e morreu para que nós tivéssemos vida em abundância. O gnosticismo, muito embora diga que não, Cristo não veio, Cristo é um fantasma, nós podemos ainda dizer, olha, vocês dizem que o nosso Cristo é um fantasma, mas nós dizemos que o nosso Cristo é Deus, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou.
Então, essa é a segunda ideia do gnosticismo que era muito forte na época e, infelizmente, muitos irmãos caíram nessa ladainha de parar de olhar um pouco para as coisas com fé e olhar para as coisas pela razão. Quando nós observamos que o apóstolo ele diz, né, nós não na nossa vista, nós não vemos as coisas como homem natural. Nós vemos as coisas como homens o quê? Espirituais. A terceira grande ideia do gnosticismo é quanto à fonte de revelação divina. O gnosticismo dizia que além da gnose, ou seja, o conjunto de ideias que existia, eles usavam uma variedade de documentos primitivos como os evangelhos gnósticos. Eles diziam que estes livros eram os livros perdidos da Bíblia. Só que o que acontece? Esses livros eram livros que chegaram sim na mão dos irmãos da igreja primitiva. Só que os irmãos, eles observaram esses livros e eles viram que aqueles livros estavam totalmente contrários à palavra de Deus. Então eles rejeitaram. Mas aí o que os gnósticos fizeram? Eles pegaram esses livros e eles diziam que era o evangelho gnóstico. E além disso, eles contrariaram exatamente aquilo que Cristo falou lá em Apocalipse sobre não suprimir e nem acrescentar nada. Os gnósticos, eles pegavam trechos da palavra de Deus que eram contrários às ideias deles, como por exemplo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles tiravam esses textos porque esses textos demonstravam que os ideais gnósticos estavam totalmente contra a palavra de Deus. Então esses homens, eles eram tão malandros que até mesmo suprimir textos da palavra, eles suprimiam, eles retiravam. Só que, meu irmão, eu quero te dizer mais uma vez, você sabe por que a nossa Bíblia chegou perfeitinha para a gente? Porque a igreja está firmada em Cristo. E hoje nós estamos aqui porque Cristo firmou a sua igreja em si mesmo. Cristo foi quem preservou as Escrituras para que hoje nós tivéssemos acesso à palavra dEle. E sabe, meu irmão, podem se levantar nicolaítas, podem se levantar pessoas que fazem cultos a Deus Afrodite, podem se levantar os gnósticos, porque nós temos a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. E aí, a gente encerra esse momento de sincretismo lá da igreja primitiva e a gente vem para esse sincretismo contemporâneo. Talvez você já tenha aí na sua mente algumas modalidades desse sincretismo. E eu trouxe algumas e eu vou falar rapidamente porque o nosso tempo já está acabando. A primeira modalidade de sincretismo contemporâneo que eu quero trazer para você é justamente o cristianismo somado ao legalismo judeu, que formou os adventistas do sétimo dia. Essa é a primeira modalidade de sincretismo religioso que eu quero trazer para você. Em 1844, salvo engano, um homem chamado Guilherme Miller teve uma revelação de que Jesus ia voltar naquele ano, salvo engano, em 20 de outubro, ou 21 de outubro, eu não me lembro com certeza a data. E esse homem, ele se reuniu com algumas pessoas, dentre estas pessoas estava Ellen White, que para os adventistas do sétimo dia é a continuação da palavra de Deus, certo? E eles começaram a pregar isso. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus vai voltar dia 20 de outubro de 1844. E mais do que isso, nós precisamos guardar os mandamentos, porque Ellen White tinha tido uma visão com o céu, e lá no céu estavam as tábuas da lei. E nas tábuas da lei brilharam para ela o quarto mandamento sobre guardar o sábado. E aí ela começou a dizer, olha,
os que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, são estes que vão ser salvos, são estes que Jesus vai levar em 20 de outubro de 1844. E eles começaram a pregar isso de uma maneira extraordinária. Pessoas vendiam os seus bens, pessoas vendiam tudo porque tinham essa fé de que Cristo voltaria. Só que chegou exatamente o dia marcado, e o que aconteceu? Jesus não voltou. Guilherme Miller, que era um pastor batista, ele se arrepende, ele volta à igreja batista e ele termina de servir os seus dias na igreja batista. Só que aí o que acontece? Ellen White vai até ele e diz: não, você não errou. Na verdade, o que aconteceu em 20 de outubro de 1844 foi que Cristo adentrou os santos dos santos e agora ele está investigando as causas de pecado de toda a humanidade. Ou seja, meu irmão, por que a gente trata os adventistas do sétimo dia como uma seita? Como um sincretismo religioso? Porque além de tentar trazer a lei que nós sabemos que foi cumprida por Cristo, e por isso não é um encargo que nós temos que carregar. Além disso, eles ainda acreditam que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi o suficiente. Porque Cristo ainda está investigando os casos que são dignos de perdão ou não de perdão. Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer é justamente o cristianismo junto com o legalismo judeu traz os adventistas. Aí a gente pode trazer outra também, que acontece muito nos nossos dias. O cristianismo junto do mamonismo, que dá o quê? A teologia da prosperidade. Esse é um dos sincretismos religiosos mais ferrenhos da nossa década. Homens pregando, dizendo: se você trouxer o seu carro, se você trouxer a sua casa, se você fizer isso, se você fizer aquilo. Homens que são amantes do dinheiro. Quando Cristo já disse lá atrás: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai amar mais a um e vai desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E aí nasce juntamente o cristianismo com o mamonismo, a teologia da prosperidade. Homens que dizem que a salvação talvez ela é pautada em quantos bens você consegue trazer para Deus. Parece até a época antiga em que a igreja católica vendia porções do céu para as pessoas. Infelizmente nós estamos vivendo com isso, e pessoas que estão acreditando veemente nisso. Pessoas que muitas vezes se endividam para trazer os seus bens à igreja. E esses homens, eles têm trazido um encargo fortíssimo aos seus membros. Aí a gente também pode trazer outro exemplo. O cristianismo unido aos marianos, que dá o catolicismo. Ou seja, eu acredito que Jesus morreu. Só que eu também acredito que Maria, ela mesmo sendo a mãe de Jesus, ela continuou virgem e por isso ela é digna de receber a adoração e ela também intercede. Quando na verdade, Paulo mesmo ele diz que existe apenas um mediador entre Deus e os homens e é Jesus. É Jesus. Eu não preciso adentrar muito no catolicismo, porque todos nós já sabemos isso. Só que aí existe uma última modalidade, que é uma modalidade até um pouco polêmica, mas que causa tristeza no meu coração, que é exatamente o cristianismo unido ao candomblé. Sabe o que é isso? São muitas igrejas neopentecostais. São pessoas que ficam fazendo rituais que são do candomblé. Se você colocar aquela igreja em uma tela juntamente com um ritual de candomblé, você vai perceber exatamente a semelhança que existe entre essas duas coisas. Isso é muito comum hoje em dia. São umas meninices que acontecem. Essa semana eu estava com a minha avó e a gente estava vendo um vídeo que eu fiquei assim
de cara. O pastor, ele pega e ele fica fazendo bem assim. Chamando poder. E aí, de repente, tinha uma moça assim no púlpito, e ele vem, ele sopra o vento que ele pegou o poder. E a moça começa a se contorcer toda, como se fosse uma serpente. Sabe, meu irmão, eu não estou aqui falando que Deus ele não se manifesta no meio da igreja, porque ele se manifesta sim. A diversidade de dons é real. Só que a gente precisa compreender que Deus ele distribui os dons para a edificação de quem? Da igreja. Eu não posso usar o dom que Deus me entregou para me autopromover. Eu não posso usar o dom que Deus me entregou para fazer promoção de que eu sou um homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque a pessoa vem no púlpito cheia do poder que ela é homem de Deus, que é mulher de Deus. Então, infelizmente, a gente também precisa falar sobre isso. Pentecostais que acabaram unindo a igreja a rituais de candomblé. E você já viu muitas vezes igrejas, aquelas igrejas que a pessoa fica dando 1000 piruetas e girando e não sei o quê. E na hora que a gente coloca as duas imagens, a gente percebe que esse sistema vem do candomblé. Então, meus irmãos, o que Deus ele tem? O que Deus está dizendo para mim e para você essa manhã sobre os perigos do sincretismo religioso? Ele está dizendo, olha, procura se apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus e não tem do que se envergonhar. Ei, deixa eu te falar uma coisa, você quer ter a receita para não ser enganado? Todos os dias, deleite-se nesta palavra. Se entregue a essa palavra, veja de fato o que é a vontade de Deus, veja de fato o que Deus tem, porque a palavra de Deus é a revelação exata de tudo que Deus quer de nós. De tudo. Qualquer encargo que homens queiram colocar sobre nós, que não estão nessa palavra, não vem de Deus. Qualquer doutrina estranha que não está nessa palavra, não vem de Deus. É como Paulo disse, olha, ainda que um anjo desça do céu e pregue a vocês um evangelho contrário a esse que eu estou pregando, eu quero dizer que isso seja considerado maldição. Maldição. Meus queridos, o sincretismo religioso é real. E deixa eu te falar uma coisa, vão chegar dias em que esse sincretismo vai tentar entrar na nossa igreja sim. E aí é um momento que nós precisamos estar em conformidade com a palavra de Deus para saber o que é de Deus e o que é do diabo. O diabo ele não muda a sua forma de agir, tal qual na igreja primitiva ele usou os nicolaítas, tal qual na igreja primitiva ele usou os gnósticos. O afroditismo, ele usa seitas que nascem para tentar nos enganar. Mas eu quero te dizer uma coisa, a igreja ela não vai se acabar porque ela está firmada em Cristo Jesus. Isso é a nossa esperança. Então essa manhã, Deus ele te trouxe aqui para te falar, olha, procura conhecer mais a respeito da minha palavra. Porque estão chegando dias em que os homens não vão mais conseguir ouvir a verdadeira doutrina, porque vai parecer que há comichão em seus ouvidos, e eles vão reunir mestres para si. Valorize a sua igreja, valorize os ensinamentos que a sua igreja te traz, porque a nossa igreja é uma igreja séria, é uma igreja que busca sempre estar firmada na palavra de Deus. E que verdadeiramente, meu irmão, eu possa ter conseguido passar para você aquilo que Deus colocou em meu coração e que nós possamos estar atentos aos perigos do sincretismo religioso. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo por essa oportunidade que o Senhor me deu essa manhã. Agora eu te peço que essa palavra, ela fique fixada no coração do meu irmão, da minha irmã, e também no meu coração. Senhor, nos ajuda
a nos guardarmos deste sincretismo religioso que tenta a todo tempo acabar com a igreja. E que verdadeiramente nós possamos estar firmados na Tua palavra, porque firmados na Tua palavra nós estaremos guardados de todo mal. Nós te louvamos por esse momento tão especial, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Até no céu chegar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Vamos agora orar, encerrar esse momento maravilhoso. Logo mais estaremos reunidos às 7 horas aqui neste mesmo canal, neste mesmo local aí do YouTube que você está nos assistindo, para glorificarmos, engrandecermos, bendizermos o nome do Senhor. Amém? Então nos acompanhe logo mais às 7 horas aqui na casa de Deus, no santuário do Senhor, culto de louvor e adoração. Deus tem muita bênção para mim e para você esta noite, amém? E eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e eterno Pai, abençoe, Senhor, a vida do meu irmão e da minha irmã. Toma conta, Senhor, de cada um destes. Deus Todo-Poderoso, esteja habitando, Senhor, de forma tremenda no lar do Teu Filho. Colocamos cada um diante de Ti e logo mais nos encontraremos à noite para exaltarmos, bendizermos e glorificarmos o Teu nome. Obrigado por tudo, pela Tua palavra, Senhor, e pelo que Tu fizeste essa manhã. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as santas e gloriosas consolações do Espírito Santo, habite e reine em cada coração, hoje, para todos, sempre e todos digam amém.